Olá, pauta especial está no ar. No programa de hoje vamos mostrar uma mudança feita pelo TRE que alterou algumas zonas eleitorais em Alagoas. Aqui no estúdio vamos falar sobre um assunto sério e que preocupa tanto autoridades quanto a sociedade de um modo geral. É o trabalho infantil, que infelizmente ainda é uma realidade em Alagoas. A gente também fala sobre uma forte característica da cultura nordestina, a tradição dos festejos juninos. E claro que no mês de junho não pode faltar o som da sanfona, que é o instrumento símbolo do forró, o mais nordestino dos ritmos musicais. Por causa de uma mudança feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores da 54ª Zona Eleitoral passam a fazer da 33ª Zona. Essa alteração foi feita para dar mais celeridade ao processo de votação. Os eleitores que votam no Tabuleiro do Martins e no Climabom 1 e 2 tiveram o título eleitoral modificado. O antigo perdeu a validade. Eles deixaram de pertencer à 54ª Zona Eleitoral e passaram para a 33ª Zona. Mas o local de votação não foi alterado. Na prática, a única coisa que mudou para o eleitor é o número da zona eleitoral, que passou de 54 para 33. Mesmo assim, todo mundo tem que atualizar a identificação eleitoral, porque senão, a partir de agora, só vai poder votar nas próximas eleições apresentando um documento de identificação que tenha foto, além do reconhecimento biométrico. Vai descentralizar os serviços para milhares de eleitores em uma zona só. Então, com duas zonas, eles podem ter um atendimento muito melhor, mais célere, né? E ter uma resposta da Justiça Eleitoral de acordo com suas necessidades. O novo título estará à disposição a partir de 13 de junho no Shopping Pátio Maceió, na cidade universitária. Os dias reservados para a entrega do novo título eleitoral dependem do local onde o eleitor vota. O calendário pode ser consultado no site do TRE, www.tre-al.jus.br. Crianças e adolescentes limpando para-brisas de carros ou vendendo objetos em semáforos, carregando sacolas nas feiras, engraxando sapatos. Em Alagoas não é difícil encontrar situações de trabalho infantil. São pelo menos 45 mil casos registrados no estado. Esse tipo de situação viola os direitos desses jovens. Uma campanha de conscientização lançada pela Secretaria Estadual de Prevenção à Violência tenta reduzir esses abusos e conscientizar a população para os riscos que o trabalho infantil ocasiona. Aqui comigo no estúdio está o superintendente da CEPREV, Ronaldo Targino. Aliás, é uma situação que às vezes causa uma polêmica de entendimento. Ora, por que não ajudar uma criança se ao comprar o objeto vendido, qual é o mal que eu estou ocasionando? Isso gera uma polêmica, não, Ronaldo? Perfeito, Miguel, gera sim. E aí gera inclusive uma polêmica ainda maior. Existe parte da população que diz, por exemplo, por que a criança não pode ajudar os seus pais, por que não pode estar trabalhando? Na verdade, o adolescente ele pode até estar trabalhando, né? Existe um programa específico para o trabalho do adolescente. No entanto, a grande preocupação é que esses casos registrados em Alagoas e em todo o Brasil, né, são casos de trabalho ilegal, né, onde a criança é muitas vezes afastada da escola, muitas vezes privada dos seus direitos para estar ali trabalhando. E a população, a CEPREV lança essa campanha justamente nesse entendimento do que você questionou, que é da população entender que ela ali não está ajudando, ela está contribuindo para que aquela criança permaneça fora da escola, para que aquela criança não cresça da forma que deve crescer, com seus direitos intactos e possa vir a ser um adulto melhor, né? Então, a partir do momento que a gente compra, a gente alimenta esse comércio. A CEPREV teve a preocupação, hoje a campanha nacional fala nas cadeias produtivas, né, no combate nas cadeias produtivas. E a CEPREV se apropriando desse tema nacional, trouxe um pouco para a realidade de Alagoas, que é uma coisa muito comum da gente observar na noite em Maceió mesmo, crianças vendendo flor para os casais, né, e existe uma compra muito grande disso. E quantas vezes nós fazemos isso sem perceber que estamos contribuindo para um crime. E qual é o entorno disso, né? Geralmente é um pai, uma mãe, um tio adulto que leva esses garotos, eles ficam no entorno ali acompanhando,
até mesmo para cuidar da segurança deles, né? Isso. Mas, às vezes, é numa hora muito imprópria. Muito. Né? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Pois é, esse caso a campanha, a gente adotou o tema, você compra a flor, ela vende a infância. Exatamente por isso. Seriam horários que essa criança deveria estar dormindo para no outro dia, de repente, estar na escola, e eles são privados disso porque, às vezes, os pais acreditam que a criança comove mais para que as pessoas comprem mais, né, do que o adulto. E ainda existem casos mais sérios. No início da campanha, nós abordamos alguns casos na praia de Ponta Verde, de crianças vendendo amendoim, e fizemos esses registros para encaminhar para as autoridades. Tivemos registro de várias crianças do Vergel, do Lago, bairro de Maceió, que não são nem os pais que dão a mercadoria para que seja vendida. Existe alguém que a gente está tentando identificar no Vergel, que recruta crianças, distribui as bacias, eles saem com a meta de venda e retornam com o dinheiro para essa pessoa, né? Nem família dessas crianças. Então, é muito mais sério. Você se aproveita da mão de obra barata de uma criança que deveria estar na escola. E o principal, quase todos os registros estão fora da escola. Agora, a grande pergunta que a população pode fazer é o seguinte: qual é a opção? Se ela não está ali vendendo, não está querendo ajudar a família, não está querendo uma autonomia financeira fora de hora, mas qual é a alternativa? Na verdade, assim, a legislação nos dá a alternativa. Essa criança deveria estar na escola e ainda que ela precise ajudar seus pais em um programa de aprendiz, ela consegue participar, na verdade o adolescente, né, dos 14, o programa absorve jovens, né, dos 14 aos 24 anos de idade. Então, passa ainda da fase da adolescência, entrando já no início da fase adulta, para preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, esse programa ele tem umas exigências que são importantes para essa criança, para esse adolescente. Ele precisa estar com a matrícula regular na escola, ele precisa estar participando, além do trabalho que ele faz ali, de um curso técnico que aperfeiçoe ele nesse trabalho, porque aí significa que você vai estar ajudando, porque ele é remunerado, ele tem uma carga horária menor para não atrapalhar os estudos, para ele poder dormir. Então, tem essa parte essa parte legal da criança ser acompanhada e ainda assim pode ajudar os seus pais por ser remunerado. Eu acho que a população precisa ser conscientizada e é nesse foco que a gente trabalha a campanha. A gente tem abordado a população nos pontos mais críticos do estado, nas feiras livres, que são locais que essas crianças vão muitas vezes. E muitas vezes, Miguel, uma coisa que preocupa, muitas crianças dessas vão sem o conhecimento e o consentimento dos pais. Então elas estão ali e esse dinheiro tantas vezes não é utilizado da forma, não é simplesmente ajuda aos pais. Muitas vezes esse dinheiro vai ser usado para essa criança entrar na droga ou no álcool mesmo, que a gente tem visto casos de crianças entrando cada vez mais cedo. É um risco muito grande, né? Essa presença da criança no mercado de trabalho dessa maneira precarizada. A legislação tem acompanhado isso, a pesquisa tem apontado, mas em rigor, qual é a punição ou a presença policial nesses casos convocada por vocês? Nós temos ainda, assim, a população que quiser fazer denúncia com relação a isso, o número é aquele número geral que a gente trata criança e adolescente através da Secretaria Nacional, né? Que é o Disque 100. Continua sendo o Disque 100, que é para caso de abuso sexual, para caso de trabalho infantil também. Existe a punição, a partir do momento da denúncia no Disque 100, essa denúncia é encaminhada, como é um registro nacional, ela é encaminhada para as autoridades locais para que elas tomem as providências. No caso da exploração do trabalho infantil, é crime, então é um crime punível com prisão. Agora, ainda existe muita falha nesse canal, então a gente recebe muita reclamação de denúncias, mas que não resultaram imediatamente em uma prisão ou em uma abordagem, em retirar mesmo aquela criança daquela situação. Existem, isso é um problema nacional, né? O Brasil está abarrotado de processo, né? Essa morosidade do judiciário, mas aqui em Alagoas nós temos, além da CEPREV trabalhando e dando esse suporte,
Os conselhos tutelares, né, que atuam nessa linha. Nós temos ainda um fórum estadual aqui de erradicação do trabalho infantil. Então, nós temos o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem focado suas atividades nisso, para tentar dar à população um suporte maior no combate a isso. Algumas atividades das crianças não estão relacionadas ao consumo ou venda, mas aparentemente demonstra que ali existe uma exploração e uma necessidade de comércio, faturamento, como, por exemplo, uma criança com outra no colo na ladeira da catedral, pedindo esmola. Ou aquelas crianças que ficam fazendo aquele joguinho circense nos sinais. Aquilo já é o bastante para caracterizar essa situação? Sem dúvida. E eu acho que a melhor forma da população combater hoje é não ajudando, né? Por mais que isso pareça... Por mais que amoleça o coração. Triste, né? A partir do momento que a gente ajuda... E muitas vezes o que acontece, Miguel... É muito visível ali na leste-oeste isso, aquele posto da leste-oeste, aquele semáforo ali, fica muita criança pedindo e geralmente as mães ficam sentadas na sombra da árvore ali, esperando o arrecadado. Se você passar de manhã, você vai ver a mesma criança que está lá à tarde que está lá à noite. Então essa criança já está fora da escola. E a mãe está ali só esperando. Infelizmente, essa consciência deveria vir dos pais, né? E aí a gente esbarra num problema nacional, mais uma vez, que é a educação. Infelizmente, todo problema que a gente tem, não só com criança e adolescente, se a gente for fazer um círculo, a gente vai voltar para a educação do país, que falha e, infelizmente, a gente não consegue ter uma população educada. E uma pesquisa pode apontar que essa família está recebendo Bolsa Família, a criança está na escola. Muitas vezes aposentada. Enfim. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Ele é superintendente da criança e do adolescente e veio falar sobre o trabalho infantil. Muito obrigado. Obrigado. No próximo bloco, a gente fala aqui do estúdio sobre a tradição dos festejos juninos, uma característica bem marcante da cultura nordestina. E no mês de junho não pode faltar o som da sanfona, o instrumento que é a base para o forró, um dos ritmos mais tradicionais dessa época. O Pauta Especial volta já.